gente acabou de desconectar aqui na live da RFSAT. Hoje eu estou aqui mais equipada em relação aí ao Covid, né? A gente está se preocupando, o próprio Alexandro veio, queria agradecer também com o convite, a presença do Alexandro, né, por ter aceitado o meu convite. Ele estava trabalhando de home office também, assim como a maior parte de todos os nossos vendedores, né, nesse momento. Então, já queria agradecer todo mundo que está entrando aí, Anderson, Ana Paula, Carlos, quem mais? Deixa eu ver, Ladisson, obrigada pessoal. E, bom, já que já entrou uma galerinha aí, primeiro eu queria agradecer a presença do Alexandro e passar um pouco para ele aqui, para ele falar um pouco sobre a trajetória profissional dele aqui dentro da RFSAT e depois falar um pouquinho também sobre a área alimentícia. Aí depois a gente inicia aí a live para falar um pouquinho sobre a área do leite. Se vocês tiverem com algum problema para escutar a gente, ou qualquer problema de conexão que vocês estejam percebendo, pode escrever aí para a gente lê e tenta solucionar, tá bom? Então eu vou passar aqui para o Alexandro, vamos um pouco mais para cá para a gente ficar um pouquinho mais longe, mas estamos por aqui. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado aí pela participação. Eu me chamo Alexandro Coelho, vou falar um pouquinho sobre a trajetória do Alexandro dentro da RFSAT. Este ano de 2021, completei aqui dentro da RFSAT 16 anos. Eu iniciei as atividades em 2005 no departamento de projetos, por onde fiquei durante 5 anos. E lá participei de diversos projetos, desenvolvimento, novos produtos, desenvolvendo, criando e também aprimorando conhecimento em vários cursos voltados no segmento de refrigeração. Um dos principais foi pós-graduação em refrigeração e ar-condicionado, o que ajudou e contribuiu para que a gente conseguisse melhorar os nossos produtos, as nossas formas de fabricação. Depois de 5 anos no projeto, migrei para vendas, onde comecei a fazer um trabalho de engenharia de aplicação, identificando segmentos, conhecendo um pouco mais esses segmentos, e é onde eu tenho atuado até hoje. Entre os segmentos que eu atuo e trabalho dentro da RFSAT é o segmento alimentício. Então é onde nós vamos conversar um pouco mais hoje e apresentar algumas das tecnologias que a RFSAT tem. Então, entrando um pouco mais sobre a RFSAT é uma empresa pioneira em refrigeração e desenvolvimento e fabricação de equipamentos para controle térmico e nos diversos segmentos que a RFSAT atua, atuamos em vários segmentos. Tem um específico que, em função até do momento que nós estamos vivendo, em pandemia, tem crescido muito, que é o segmento alimentício, onde as pessoas têm ficado mais em casa, com recursos disponíveis do governo, o consumo tem aumentado e isso tem feito o mercado, o segmento alimentício investir cada vez mais em tecnologias, e a RFSAT está sempre atuando junto com esses parceiros. Dentro dos segmentos alimentícios, nós temos o segmento de laticínios, de carbonatação, de maceira e de cervejaria e bebidas. Hoje, especificadamente, nós vamos falar um pouco mais sobre o segmento de laticínios, mais precisamente no resfriamento de leite. Então, como acontece a entrada da refrigeração e a importância da refrigeração no segmento de resfriamento de leite. Então, eu vou falar um pouco aqui com vocês e também com a Jaqueline. Não, pessoal, só para avisar vocês aí também, que o Alexandro, ele que é o responsável hoje por cuidar das pontas dessa área aqui na RFSAT, né? Assim como ele falou, ele já tem uma experiência muito grande, né, nesses setores todos. E hoje ele que cuida principalmente dessas pontas na área do leite. Então, se vocês tiverem dúvidas ou se depois quiserem até falar com ele, a gente pode depois passar o contato aqui, ou vocês escrevem aqui pra gente tenta responder agora e repassa também o contato mais pra frente, tá? Então, a gente vai colocar uma apresentaçãozinha aqui pra ficar mais fácil vocês entenderem o que o Alexandre tá falando, tá bom? Aí pode começar aí, Ale, vou colocar aqui pra você.
Bom, eu não sei se você quer já iniciar alguma coisa, depois a gente entra na... Não, tranquilo. Vamos falar um pouco sobre o processo de ordenha e a coleta de leite. Então, hoje, no Brasil, o grande produtor de leite, ele se encontra, na maioria das vezes, no interior. Tá? Como uma forma de recurso financeiro, muitos desses produtores, eles acabavam fazendo a coleta ou ordenha do leite em pequenos galões de 40 a 50 litros, porém, por não ter recursos, investimento em refrigeração, ao fazer essa ordenha e essa coleta do leite, ele tinha ali algumas horas, mais precisamente até 2 horas, para pegar esse leite e levar até o laticínio. E isso fazia com que ele tinha que se concentrar na ordenha e na coleta desse leite para rapidamente se deslocar até o laticínio mais próximo e comercializar esse leite com o laticínio. Por não ter o sistema de resfriamento, porque se o leite ficar até 48 horas, se esse leite ficar até 48 horas sem um resfriamento, a quantidade de bactérias, a quantidade de micro-organismos quadruplica. Então, esta qualidade do leite acaba inviabilizando a industrialização. O que eles começaram a fazer? Sabendo que a existência de vários produtores, iniciou então a necessidade de um sistema de resfriamento. Porém, esse sistema de resfriamento acaba sendo caro. Então, o que os produtores começaram? A se unir para criar uma cooperativa. Hoje, existe grande quantidade de cooperativas que estão próximos dos produtores e os produtores acabam fazendo a coleta e a ordenha desse leite e leva para a cooperativa, aonde a cooperativa vai ter ali um tanque com resfriamento de expansão direta, de modo a armazenar esse leite até 48 horas, para daí sim fazer o transporte desse leite até o produtor, até o laticínio. Uma vez feito isso, os produtores começaram a ter uma economia. Por quê? Porque eles não precisam fazer diversas entregas no laticínio, 2, 3 entregas. Eles acabavam tendo um custo muito alto na questão de transporte e de frete. Com a cooperativa, eles acabaram centralizando a entrega de pequenos volumes de leite e aonde é armazenado e resfriado até que se tenha um volume e possa ser transportado para o laticínio. Feito isso, a cooperativa, além de criar essa estrutura de resfriamento, ela passou a dar suporte para os produtores. Como? O produtor que leva uma quantidade de leite diária, semanal, ele passa a ter uma moeda, um crédito dentro da cooperativa para trocar parte daquele valor do leite como insumos para melhor ordenha, para tratamento do animal, como rações, como medicamentos. Feito isso, ele começou a ter uma aproximação da cooperativa e ter mais recursos. E a cooperativa, por si, ela começou a ter uma qualidade melhor do leite. Então, feito isso, ordenha, direcionado esse leite para a cooperativa armazena, resfria esse leite e aguarda a coleta do leite. Então, um caminhão com um tanque isotérmico e com bombas apropriadas para succionar o leite desses tanques de expansão direta e resfriamento, ele coleta a cada 2 dias ou a cada 3 dias o leite de todas as cooperativas. Ao chegar para fazer a coleta, ele faz um teste de qualidade do leite, cria-se uma amostra e ele valida aquele leite. Então ele coleta todos esses leites. Normalmente o sistema de resfriamento de expansão direta consegue manter a temperatura do leite próximo de 4 a 5 graus. Mas ao coletar e transportar esse leite pelos caminhões com tanques isotérmicos, por mais que tenha assim, um bom isolamento, ele acaba chegando no laticínio com uma temperatura maior. Então, para que ele comece a fazer um processo de industrialização,
ao chegar no laticínio, ele já precisa sofrer um resfriamento. E este resfriamento ele tem que ser rápido para que ele possa ser armazenado e depois industrializado. Então, ao chegar no laticínio, esse leite chega, como eles conhecem no mercado, cru. Então, esse leite chega cru e há uma necessidade ali de um resfriamento. Essa necessidade de resfriamento envolve as diversas soluções que se tem no mercado. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a importância deste resfriamento antes de a gente entrar na questão das opções que se tem de resfriamento. Então, o que você pode fazer nessa questão de resfriamento hoje? Você tanto pode fazer o resfriamento do leite, você tem também uma necessidade de fazer o resfriamento do soro do leite e o tratamento, um resfriamento durante o processo de tratamento, que é conhecido como um tratamento térmico de padronização e pasteurização. São todas as etapas depois, ao chegar no laticínio, que necessita de um resfriamento. E esse resfriamento tem como objetivo inibir a multiplicação bacteriana e o aumento do tempo de armazenamento do leite. E o que pode ser como vantagem? Depois de você seguir todos os procedimentos de ordenha e higiene adequados, é a melhor maneira de evitar o crescimento microbiológico e as alterações químicas no leite. Então, o soro de leite também é muito utilizado, é um processo dentro de padronização e pasteurização que você faz a retirada de gorduras. E essas retiradas de gorduras acabam sendo utilizadas para você fazer desde bebidas até sorvetes, bolos, creme de leite. Então, dentro do processo de padronização e resfriamento do leite, você acaba extraindo algumas coisas que seria utilizado como soro de leite para produção e aplicação em outros alimentos. A questão, deixa eu ver aqui o que a gente pode falar também. A questão do resfriamento, né? Então, quando o processo chega no resfriamento, no laticínios, hoje, em função da abundância e da eficiência energética, a grande maioria de laticínios utilizam amônia como um fluido refrigerante para resfriar o leite. Nas oportunidades que eu tive em visitar alguns laticínios em algumas plantas de resfriamento de leite, a grande maioria utiliza amônia como um banco de água gelada ou um banco de gelo. Então, esta amônia, ela acaba fazendo o resfriamento de uma água. Esta água faz o resfriamento do leite na chegada através de um trocador de calor. Então, como isso acontece? O caminhão, assim que ele coleta o leite lá do produtor da cooperativa, ele vai levar para o laticínio. Chegando no laticínio, ele vai encontrar um trocador de calor. Ele precisa passar esse leite no trocador de calor para resfriar. Normalmente chega no laticínio entre 8 e 12 graus. Ele precisa resfriar esse leite rapidamente para 4 graus, para que ele fique armazenado para as demais etapas que nós vamos falar um pouco mais à frente. Só que neste momento ele utiliza a água gelada que foi resfriada através da amônia. E cada vez mais o processo de amônia, embora ele seja um fluido muito conhecido no mercado e um fluido que esteja em abundância, mas quando você vai fazer o processo de resfriamento de amônia, ela apresenta várias questões. Entre elas, uma questão muito importante é toda a infraestrutura que você precisa investir em segurança, em treinamento, em capacitação para manusear o sistema de resfriamento de amônia. Então, esses altos custos, somado aos custos que você acaba tendo com segurança, manutenção, desgaste
desgaste em tubulações, você ter perdas e conserto em causas por vazamentos em sistemas de amônia é muito comum. Além do que, os órgãos fiscalizadores cada vez mais estão restringindo e reduzindo o volume de amônia empregado nas instalações de resfriamento com amônia, porque o uso e o vazamento de amônia trará grandes consequências aos operadores, à fábrica, ao laticínio, aos vizinhos, às pessoas ao redor. Correrão sérios riscos de vidas se vir ali a ter um vazamento. Então há um gasto muito grande em se manter uma instalação de amônia. O que a Refrisat tem como proposta, quando você fala da amônia, é trazer uma condição de resfriamento por equipamentos de refrigeração ecologicamente correto. O que seria ecologicamente correto? Ao invés de você ter um grande tanque de armazenamento de água com serpentina passando amônia, a Refrisat tem equipamentos compactos que trabalham com fluidos refrigerantes ecológicos, normalmente gás 410C. Este gás, eu consigo fazer uma condição de temperatura até mais baixo do que comum que se trabalha com amônia, a água 2, 1 grau. Nós conseguimos fazer o trabalho com uma solução anticongelante. O equipamento Refrisat, a solução Refrisat, ele já passa a ter o sistema de bomba, os compressores, o reservatório, de modo a fazer um resfriamento da solução. Essa solução é uma solução que utilizada no segmento alimentício, que seria uma solução água propileno glicol. Se caso tem um vazamento, ela não é tóxica, então ela não teria um problema de contaminação do alimento. Como que acontece essa troca de calor? Então o equipamento Refrisat, ao invés de você ter a estrutura de amônia para mandar para aquele trocador que está no recebimento do leite, o equipamento da Refrisat compacto, ele será ajustado a uma temperatura normalmente 2, menos 1 grau, e esta solução vai ser enviada para o trocador de calor, que vai acontecer ali o resfriamento do leite somente no momento que o caminhão estiver descarregando. Ou seja, você não precisa manter a solução da Refrisat, o chiller da Refrisat, o equipamento de resfriamento da Refrisat ligado durante o dia todo para você fazer o resfriamento naquele momento que chega o leite. Então, quando você faz esse resfriamento, o volume de água e solução dentro do equipamento, na tubulação até o trocador de calor, é muito pequeno, o que facilita e rapidamente você chega na temperatura desejada. Também temos uma solução que chamamos de skid de resfriamento. O que seria o skid de resfriamento? Caso o produtor, caso o laticínio não tenha um trocador de calor, nós podemos já fornecer a solução completa, que seria o chiller mais o skid de resfriamento. O skid de resfriamento se resume a um trocador de calor a placas, gachetado, sanitário, de modo a trocar o calor da solução com leite. E este trocador de calor, ele tanto pode ser instalado próximo ao equipamento da Refrisat, como ele pode ser instalado na área SIP dentro da sua fábrica ou num local que é restrito somente para o leite. Porque tem toda uma construção sanitária de modo a garantir ali a limpeza, a SIP e a manutenção. Feito esse resfriamento, o que a gente pode dizer é o seguinte: houve um resfriamento do leite, agora esse leite ele vai ficar armazenado em grandes silos que acaba mantendo o leite em silos isotérmicos, mantendo o leite à temperatura, para que ele possa iniciar o processo de processamento, a etapa de processamento do leite. Ou seja, eu recebi o leite,
eu resfriei o leite, agora eu vou armazenar o leite para iniciar as etapas dentro de um laticínio. Então nós vamos focar em duas etapas. A primeira etapa seria a etapa de padronização, é um tratamento térmico e padronização. Essa etapa de tratamento térmico e padronização é uma etapa que você precisa fazer o resfriamento do leite para evitar toda a parte de bactérias, de micro-organismo e principalmente retirar ali parte daquela gordura que será utilizado para outros produtos como o soro de leite. No tratamento de padronização, também temos um outro tratamento que é pasteurização. A pasteurização do leite é o momento que você precisa, consiste em trocadores de calor tubulares, onde a Renfrisat atua com diversos parceiros, entre eles parceiros voltados para a indústria alimentícia, no qual desenvolve pasteurizadores, seja para o leite, seja para suco ou outras finalidades que requerem ali um processo de pasteurização, e nós temos a solução ali para o resfriamento. Então, como acontece essa parte de pasteurização? A parte de pasteurização, ela inicia com duas etapas. Eu tenho duas opções de fazer uma pasteurização, seja uma pasteurização lenta ou seja uma pasteurização rápida. Uma pasteurização lenta faz com que você tenha uma condição rigorosa de higiene, porque você vai trabalhar com temperaturas menores, tempos maiores e vai reduzir a carga bacteriana. Porém, as condições de limpeza, de tratamento, aonde vai acontecer essa pasteurização é muito rigorosa. Então, muitas das empresas acabam indo para uma pasteurização rápida. A pasteurização rápida necessita que o leite, após resfriado e armazenado em grandes silos, ele sofre um aquecimento e a condições de temperatura de 72 a 75 graus durante alguns segundos garante que você teve toda a eliminação e a parte de bactérias, elevando a eficiência desse tipo de pasteurização a 99,5. Após o processo de pasteurização ou na etapa de pasteurização rápida, a gente pode dizer que a recepção do leite cru, como acontece, feita todas as provas, sofre e passa por um processo de filtração, acontece ali o processo de filtragem, mantém-se esse leite resfriado a 4 graus e ali começa um processo de pré-aquecimento. Normalmente aquece esse leite de 40 a 45 graus, faz o processo de pasteurização, que é desnatado, desminatado e um processo de homogeneação. Quando chega na temperatura de 73 a 75 graus, fica ali durante um tempo e o próprio pasteurizador, ele tem uma forma construtiva com um aproveitamento de energia. Então, o próprio pasteurizador depois, ele acaba fazendo o resfriamento desse leite. Lógico que muitas das vezes, em algumas etapas deste pasteurizador, também utiliza a necessidade do resfriamento da amônia já dentro dos laticínios. Porém, em algumas soluções que nós já fornecemos, tanto para o resfriamento do leite na chegada, como para atender um pasteurizador. Então é muito comum trabalharmos em conjunto com o fabricante do pasteurizador para colocar um chiller também ali na pasteurização. Às vezes, em função de uma temperatura, acaba sendo necessário um chiller dedicado. Mas quando o pasteurizador ele foi construído e ele permite ali fazer uma mesma temperatura da solução que é usada para o resfriamento do leite na pasteurização, é possível utilizar um equipamento de refrigeração de maior capacidade e que possa atender as duas demandas, as duas necessidades, uma vez que elas acabam trabalhando em conjunto. Não é regra que você ora faz o resfriamento e só depois você faz a pasteurização. Em grandes laticínios, em laticínios que tem uma produção, um recebimento de leite
significativo, ele acaba fazendo isso diariamente. Feito essa pasteurização, feito esse resfriamento, o processo de leite acaba sendo dirigido para envase, seja o envase de um leite pasteurizado ou até mesmo a utilização desse leite frio para ele em processo dentro do laticínio, seja manteiga, seja queijo, seja danone, seja iogurte, e ali se acaba uma etapa desse processo de resfriamento de leite. Alexandre, eu vou te interromper um pouquinho, que fizeram uma pergunta aqui pra gente na live. Aí já aproveitando que é sobre o assunto, né? Então vamos falar aí. É o Anderson que fez a pergunta. Obrigada, viu, Anderson? Tem um vídeo nosso lá no canal do Anderson também, ele sempre participa aqui com a gente. Ele perguntou se para pequenos produtores, né, qual que é a capacidade mínima da Refrisat que justifica o investimento, né? Porque em muitos tanques a capacidade é 500 litros, 2 ou 4 ordenhas. Deu para entender mais ou menos a pergunta? Tá escrito aqui também, eu não sei se você consegue enxergar. Sim. Anderson, muito obrigado pela pergunta. Nós podemos sim, e até depois eu posso fazer um contato com você para entender e explicar um pouco mais. Mas como que acontece a capacidade de refrigeração? Ela vai muito em função do volume de leite que se pretende resfriar por hora. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tenha um caminhão que recebe um leite e você está chegando ali com 1000 litros de leite ou com 500 litros de leite. Se você quiser fazer o resfriamento desses 1000 litros ou de 500 litros de leite, um exemplo, se ele chegar a 12 graus e você precisa baixar 1000 litros para 4 graus, ali eu vou encontrar uma carga térmica para fazer o resfriamento desse leite numa carga térmica em 1 hora. Então, suponha-se que você teria uma bomba que está mandando ali 1 metro cúbico de leite por hora a uma temperatura de 12 e precisa que esse leite esteja a 4 graus. Com isso, eu chego em uma carga térmica. Essa carga térmica, digamos que poderia ser 7, 8, 10 mil quilocalorias. Para eu vencer essa carga térmica, eu precisaria dimensionar um equipamento de refrigeração que dê os 10 mil quilocalorias a menos 2. Porque se eu estou com um leite a 4 graus, eu preciso entrar com uma solução normalmente de 3 a 5 graus para acontecer o resfriamento. Então, dimensionando um equipamento em função dessa carga térmica, 10 mil quilocalorias, eu teria que dimensionar um equipamento de refrigeração que a menos 1 ou a menos 2 vencesse 10 mil quilocalorias. Mas o que eu posso te dizer é que eu tanto posso atender uma pequena demanda com um pequeno equipamento, como eu posso atender um resfriamento de 10 mil litros de leite por hora, entrando a 12 e saindo a 4. O que difere o tamanho do equipamento ou o tamanho da carga térmica é o seu valor. Então, entender, por exemplo, eu tenho clientes que nós já fornecemos que ele resfria 4 mil litros de leite por hora. Outros clientes que resfriam 10 mil litros de leite por hora. E em função deste resfriamento, em função desta carga térmica encontrada, a gente dimensiona o sistema de resfriamento, seja o chiller ou seja o trocador de calor. Legal. Acho que respondeu. Se tiver ainda alguma dúvida aí, Anderson, manda aí pra gente também. Vocês todos aí que estão assistindo a live, pessoal, também pode mandar pergunta que a gente responde, tá aberto aí, inclusive para vocês perguntarem. Podem perguntar que estamos olhando. Não sei se você quer continuar aí então. Tem mais eu ia falar mais um pouquinho sobre envase, né, de leite, não era isso que você ia falar agora? Depois do processo de pasteurização rápida, você meio que acaba ali a necessidade de resfriamento dentro de um laticínio. É lógico que existe outras num processamento, num tanque encamisado, que você tem ali a necessidade de um frio. Mas o propósito, de fato, é mostrar para vocês que a Refrisat atua nesse segmento e que muitos laticínios acabam se tornando refém de uma solução de resfriamento de amônia por altos custos, por altos investimentos,
E o equipamento da EFRISAT tem um diferencial bem bacana, que a manutenção do equipamento ou as peças que se tem dentro de um equipamento da EFRISAT, desde bombas, desde componentes elétricos, compressores, é usual, é simples, é de conhecimento de um técnico de refrigeração. Aquele mesmo técnico que te dá um suporte em manutenção, em preventiva e corretiva de ar-condicionado, ele olhar para o equipamento da EFRISAT vai ser familiar para ele. E não vai exigir que ele tenha um conhecimento específico como se tem num processo de resfriamento de amônia. Toda a segurança que você precisa em um processo de resfriamento de amônia. O equipamento de refrigeração com fluidos refrigerantes ecologicamente correto é muito comum, muito simples. A manutenção preventiva e corretiva, a EFRISAT já acaba oferecendo todas as orientações. Também temos equipes técnicas, comercial, espalhado por todo o Brasil. Então você aí que de repente tenha um laticínio, fique à vontade de me ligar para tirar dúvida, para conversar. Mas também, havendo a necessidade, nós temos parceiros praticamente em todas as capitais que possam fazer uma visita, possam entender ali a sua necessidade e traduzir isso para o nosso time de aplicação. E aí sim a gente começar ali um trabalho, entender o que você precisa, apresentar soluções. Cada vez mais a solução de resfriamento compacta, que é a solução da EFRISAT, é uma máquina que tem toda a tecnologia, que você consegue fazer uma interface homem-máquina, você consegue extrair dados, você consegue ter ali uma interface homem-máquina a ponto de um pequeno treinamento, um rápido treinamento com o técnico da EFRISAT, até mesmo numa partida ou num treinamento operacional na frente do equipamento. Essa pessoa delegada por você já tem a capacidade ali de extrair, de acionar, de monitorar o equipamento, sem ter a necessidade de grandes investimentos, que é o que nós temos visto aí em laticínios na questão de amônia. O Alexandre, até a gente recebeu uma pergunta aí agora do Udo, que é um dos nossos parceiros aí pelo Brasil. Ele, aliás, obrigada pela pergunta e pela presença aí na nossa live, Udo. Ele perguntou aqui, eu estou abaixando a cabeça para conseguir ler, tá, gente? Ele perguntou se grandes laticínios usam um sistema de refrigeração com amônia exclusivamente. Sim, Udo, sim. Digo para você que sim. Primeiramente, obrigado aí pela participação. O Udo é um parceiro nosso que está no Paraná, no qual pode dar todo o suporte para os sindicatos, toda a parte de laticínios que nós temos aí no Paraná. Paraná, Bahia, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, são grandes polos de laticínios e nós temos parceria com alguns parceiros e nos faz entrar nesses laticínios. Mas pelo que eu vi, Udo, e nas oportunidades que eu tive de estar em laticínios, sim, a amônia é uma utilização muito frequente, até porque grandes e a maioria dos laticínios vem de anos até mesmo antes dos anos 90. E o recurso que se tinha de grandes capacidades de resfriamento era a amônia. Era a amônia, era o que se conhecia, era o que se achava de técnicos. E na amônia você utiliza grandes compressores, geralmente semi-herméticos, para fazer o bombeamento e a passagem do fluido de amônia em tanques. E esses tanques são geralmente tanques de alvenaria com serpentinas de aço ou serpentinas de um metal X para suportar as condições da amônia imersa nesses tanques. Então a amônia faz ali um resfriamento da água. Muitas vezes cria-se bloco de gelo. Para quê? Para você ter um banco de água gelada. E a partir deste banco de água gelada, ele acaba utilizando para todas as aplicações, para todos os processos que ele acaba tendo dentro do laticínio. Porém, como ele cria ali um banco de água gelada, ele acaba tendo a necessidade de constantemente manter aquele equipamento ligado,
seja ele estar recebendo leite, seja ele estar fazendo o resfriamento do leite ou uso na pasteurização, ele precisa manter o sistema de amônia ligado, porque se ele desligar, até ele conseguir fazer o resfriamento de grandes volumes, eu digo grandes, é 10, é 15, é 20 mil litros de águas em tanques imersos, em serpentinas imersas em tanques. Então imagina ele ter que fazer o resfriamento de 10, 20 mil litros de águas com a passagem da amônia até levar 2, 1 grau. Vai demorar muito, então ele não desliga. A solução da RefriSat permite que, como eu trabalho com máquinas compactas, com pequenos reservatórios, eu consigo rapidamente ter uma solução no reservatório, na tubulação, e resfriar essa solução em alguns minutos, de modo que a solução já vai estar na temperatura que ele precisa para fazer o resfriamento da chegada do leite ou na pasteurização. Não tem mais leite para chegar, não há necessidade de pasteurização agora, desliga o equipamento da RefriSat. Há uma economia de energia diferente do sistema amônia. Você acaba ficando com tudo ligado sempre. São compressores semi-herméticos que muitas vezes têm desbalanceamento, já tem manutenções, a eficiência energética deles não são boas, há um custo muito grande de manutenção e tudo isso há uma estrutura muito grande. Então o laticínio, na maioria das vezes, ele se sente refém dessa estrutura e não quer investir numa outra. Recentemente eu até convidei 2 amigos nossos aí do laticínios aqui de Taubaté. Se me permite, eu vou contar que a Comevap tem sistemas de amônia e tem sistemas de resfriamento ecologicamente correto. Foi um trabalho que nós fizemos, tem surtido resultados e outros laticínios que já abandonaram o próprio sistema de amônia por entender que o sistema de refrigeração com fluidos ecologicamente correto, com equipamentos compactos, atende perfeitamente a necessidade. Então, basicamente, Hugo, esse é o caminho, mostrar, provar que a solução que a RefriSat tem pode trazer muitos benefícios e principalmente eficiência térmica. Legal. Pessoal, a gente recebeu aí mais 2 perguntas. Eu vou ler aqui. A primeira delas, tem mais uma então, aqui do Anderson, ele complementou. Primeiro eu vou ler da Crioplast, que também é um parceiro nosso aí. Obrigada pela presença, mais um que está aqui na nossa live. Ele perguntou qual que é a importância do laticínio possuir uma unidade backup no seu processo. Aí eu vou deixar aqui a pergunta do Anderson para a gente responder depois dessa daqui que o Alexandre vai responder agora. Kennedy, né? Isso. Então, obrigado aí, Kennedy, pela participação. Kennedy é um parceiro nosso no Rio de Janeiro, no qual pode ajudar, caso nós tenhamos aqui participantes de laticínios no Rio de Janeiro, pode contar aí com o atendimento e a parceria do Kennedy. O fato de ter um backup, sem dúvida, você hoje, se o leite chega, como eu disse para vocês, se o leite chegar no laticínio e ele não tiver um resfriamento em até 2 horas, ou melhor, em até 48 horas, a multiplicação pode quadruplicar a multiplicação de micro-organismo. E se isso passar de 48 horas, pode ter até 10 vezes a multiplicação de micro-organismo. Então imagina um caminhão de leite no qual fez toda a coleta nos produtores rurais, nas cooperativas, e está chegando com um caminhão de 5 mil litros de leite. Se esse caminhão que está chegando com leite já resfriado, porém ganha um pouco de temperatura, chega de 8 a 10 graus, e ele precisa rapidamente ser resfriado para 4 graus, se ele demorar mais do que 48 horas, aqueles 5 mil litros de leite pode estar contaminado, pode estar condenado. É pegar e danificar, jogar fora, não vai ter mais uso. Então, se ele não tiver um sistema de resfriamento capaz de fazer essa troca de calor, ele corre o risco de perder toda a matéria-prima.
Talvez seja um dos motivos que muitos laticínios entendam da seguinte forma: eu tenho um banco de água gelada, eu deixo a amônia sempre, não me importo, eu tenho aquela água gelada e eu vou usar essa água gelada. Se o cliente se sentir mais seguro em criar um banco de água gelada ou um banco de solução, nós também podemos fazer com o equipamento da Refrisat. O equipamento da Refrisat, ao invés de ele atender diretamente o trocador de calor, ele passaria a gerar um banco de solução com um reservatório de X volume e manter aquela solução. Então, numa parada do equipamento da Refrisat, ele ainda tem um acúmulo de frio dentro do reservatório. É basicamente o que se faz com amônia. Porém, você pode reduzir o volume e você tem uma eficiência energética. É lógico que, assim como nós fazemos em outros segmentos, se você tem um equipamento e este equipamento, por mais que tenha mais circuitos de refrigeração, se o seu processo é crítico e não pode sofrer parada, tem que se pensar em equipamento backup. E esse backup pode ser tanto o backup através da própria Refrisat, 2 equipamentos da Refrisat, ou um backup na solução de amônia. Eu tenho a solução de amônia, mas parou a solução de amônia, eu ligo o Refrisat. Também pode ser. Então, respondendo a sua questão, querido, nos dois sentidos, seja 2 equipamentos da Refrisat para um laticínio novo que está começando, um backup, ou seja um equipamento da Refrisat para um laticínio que já tem amônia, com uma solução rápida para resolver um problema que gerou na parada da amônia. Legal. Bom, a outra pergunta aí é do Anderson, aí, mais uma pergunta, obrigada Anderson. Ele tá dizendo que a gente respondeu, né, a última pergunta dele, mas que ele queria saber mesmo como a Refrisat atua em pequenas capacidades quando se deparam com unidades de condução de até 5 HP, por exemplo, se o chiller justifica o investimento, né? Que ele entendeu que os equipamentos eles são mais para laticínios, né, do que o pequeno produtor, para pequenas capacidades, é isso? O Anderson, eu posso sim, Anderson, hoje acabando aqui, eu posso fazer um contato contigo para que a gente possa entender os volumes, fazer um cálculo térmico e eu apresento para você ali o dimensionamento do equipamento. Eu preciso entender um pouco mais se a ideia é utilizar apenas o chiller da Refrisat para um trocador que você já tenha. Então, para isso eu vou precisar saber ali os volumes, as condições de temperatura do seu leite, para eu achar essa carga térmica e dimensionar a melhor solução. Dimensionando a melhor solução, o mais simples é eu passar para você os valores tudo certinho. Então, acho que nesse caso, especificamente no seu processo, é fazer um dimensionamento e apresentar para você a solução. O que eu posso te dizer é que se justifica porque também o equipamento vai te dar uma resposta muito rápida com relação ao resfriamento e, como eu disse, se você tem 1000 litros de leite só por hora, ele só vai trabalhar naquele momento. Depois disso, ele praticamente fica desligado. Não há necessidade de você manter o equipamento ligado. Agora, se você tem uma produção, um resfriamento constante durante o dia, ele automaticamente vai se ajustar. Então, não tendo carga térmica, ele passa a desligar e só religar a refrigeração quando tiver a necessidade de um resfriamento. Legal. Bom, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta aí pra gente? Não sei se o Alexandre quer complementar com mais alguma coisa. A gente aí ia encerrando a live por aqui. A ideia era falar um pouquinho aí sobre o setor. Acho que a gente trouxe muita informação legal, bastante conteúdo. Sim, legal. Da feira, mas... A gente vai participar, né, da Feira Forlac, isso daí está até publicado lá no nosso site, né, mas infelizmente esse ano aí, por conta das condições da Covid, a feira foi cancelada, então passou para o ano que vem. A data já foi meio que pré-confirmada, mas ainda, como a situação é muito incerta, né, a gente ainda não sabe bem se as agendas vão se manter, a gente confirma para vocês lá no nosso site, mas de qualquer forma já está lá publicado, vocês podem acessar, se tiverem qualquer dúvida também pode mandar e-mail pra gente. A gente vai se comunicando e vai publicando aí conforme for, né? Se a gente tiver as datas das feiras e tudo mais. Então a gente espera que também seja uma oportunidade de encontrar com vocês, né? Porque é uma feira regional, né? Apresentar as nossas soluções, estar mais próximo, talvez do próprio equipamento.
no exposto no stand, exposto na feira, possa ali explicar melhor, e não só isso, tirar dúvidas, e qualquer que tenha um interesse em conhecer um pouco mais, até mesmo o equipamento, está feito o convite para vir aqui na nossa fábrica. A gente sabe que o momento está bem difícil, mas temos equipamentos similares. Como eu disse no início, que o processo de resfriamento de leite ele é muito parecido com o processo de carbonatação, resfriamento de água para invase. Então a gente tem sempre equipamentos em produção com capacidades similares, e no qual vocês podem conhecer, entender, tirar dúvida e trazer ali a sua necessidade para que a gente possa dimensionar e apresentar ali uma solução. É isso aí. E, bom, aí enquanto a hoje, a gente não recebeu nenhuma outra pergunta. Antes de encerrar a live, eu queria agradecer a presença de todo mundo. A gente teve uma boas perguntas, teve boa participação aí de vocês. Obrigada mesmo pela participação, por entrar aqui na live, seguir a gente no Instagram. Esse vídeo aqui ele vai também para o nosso YouTube ainda hoje, até o final do dia. Todo esse conteúdo, inclusive esses slidezinhos que a gente passou aqui, eles estão agora já no nosso UniRefriSat, é o www.unirefrisat.com.br. Vocês conseguem se cadastrar e acessar não só esse material, mas muitos outros super legais. Vocês conseguem enxergar lá onde vocês podem utilizar os nossos equipamentos. E também ficamos aqui à disposição, né? Tanto eu, quanto o Alexandre, quanto todo mundo. Eu aproveito para deixar aí, já que vai depois colocar aqui no comentário, o meu telefone, o meu e-mail, caso vocês tenham a necessidade, precisa de um apoio. A RefriSat, como eu disse no início, é pioneira, e o nosso trabalho hoje, o nosso equipamento, ele é um equipamento customizado, é um equipamento dedicado. A gente procura entender muito bem aquilo que o cliente busca, aquilo que o cliente precisa, para que a gente possa traduzir e apresentar ali a melhor solução para ele. Então, eu vou mandar aí no comentário o meu telefone, o meu e-mail, fiquem à vontade aí para fazer contato com a gente. Legal. Bom, para finalizar, eu vou agradecer aqui quem está mandando mensagem, que tem muita gente que mandou mensagem. Deixa eu ver aqui, vamos voltar aqui para o início. Douglas, Éder, Silvio, Anderson, Sandra, Lidiane, Bruno, tem muita gente aqui, a gente conhece alguns. E é legal, é importante falar que assim, essa é uma das primeiras que nós estamos fazendo, né? E a gente vai medir muito pela participação, se de fato ali for uma coisa interessante, que está trazendo conhecimento e trazendo resultado. Isso vai nos motivar a criar outros bate-papo, outras lives, com outros processos específicos, e de repente você também possa se identificar nesse outro processo. Então é bem bacana. Aqueles que participaram, muito obrigado. Peço desculpa aí o momento que nós estamos vivendo, com máscara, com proteções e tudo isso, mas divulgue. E caso tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre outros processos, compartilhe com a gente pelo nosso Instagram, e aí a gente passa ali a conhecer um pouco mais e quem sabe desenvolver novas lives e novos processos. Legal. Brigadão, gente. Brigadão, Gilberto. Brigadão, Silvio. Brigadão, Éder, Flávio, Wagner, Udomac, Douglas, Crioplástico também mandou mensagem, participou bastante durante a live. Obrigada mesmo, pessoal. Nos vemos aí na próxima. Mês que vem tem mais, hein? Fiquem ligados aí. Tchau, tchau.